Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa aula sobre a mercadoria. Hoje nós vamos entrar na seção 3 do Capital, né? Que é a seção que discute a forma do valor ou o valor de troca, né? Como vocês devem estar lembrados, né? Essa parte que Marx diz no prefácio da primeira edição de O Capital, como a parte mais difícil do Capital. Fora essa terceira parte, né, diz ele que o restante do livro como um todo, do Capital como um todo, o leitor não encontrará dificuldade. E mesmo que encontre dificuldade, diz ele, eu estou querendo o leitor que aprenda, ou que queira pensar, não aprenda, mas que queira pensar com a sua própria cabeça. Ou seja, Marx está pedindo um leitor que seja ao mesmo tempo crítico, que tenha autonomia diante do próprio escrito de Marx, que seja capaz, inclusive se for o caso, de reinventar a teoria de Marx para pensá-la num contexto social, histórico-social, diferente daquele que ele tinha diante dos olhos, que era na Europa. Muito bem. Nós vimos até hoje, né, as duas primeiras partes do capítulo 1 da mercadoria. A primeira parte em que Marx trata os dois fatores da mercadoria, que é o valor de uso e o valor. A segunda parte em que ele trata, né, do duplo aspecto do trabalho representado, o duplo caráter do trabalho representado das mercadorias. E agora na seção 3, né, Marx expõe as determinações do dinheiro, ou seja, ele vai fazer o estudo da forma valor. Lembre-se que o movimento lógico é mais ou menos o seguinte: ele parte, né, do valor de troca, do valor de troca ele chega ao valor, e do valor ele chega à substância do valor, que é o trabalho abstrato. Depois volta ao valor de troca, que é a forma do valor ou valor de troca, que é o que ele expõe na seção 3 de O Capital. Muito bem. E eu gostaria, antes de começar, citar uma passagem aqui que precede a apresentação da seção 3, né? Eu estou usando a edição da Boitempo, né, de 2011, e é na página 125, onde ele diz o seguinte: qualquer um sabe, mesmo que não saiba mais nada além disso, que as mercadorias possuem uma forma de valor em comum que contrasta com o modo mais evidente com as diversas formas naturais que apresentam seus valores de uso. Tal forma de valor em comum é a forma de dinheiro, que é a forma do valor de troca, que é a forma do valor, que é a constituição do universal. Aí ele continua: cabe aqui realizar o que jamais foi tentado pela economia política burguesa, né? A gênese da forma dinheiro, coisa que a economia política clássica não faz. Provar a gênese da forma dinheiro, portanto, seguir de perto o desenvolvimento da expressão do valor contida na relação de valor das mercadorias, desde a sua forma mais simples, opaca, até a ofuscante forma dinheiro. Com isso, diz ele, desaparece o caráter enigmático, o enigma do dinheiro, né? Ou seja, já aqui na seção 3 do Capital,
bem antes de chegar à parte 4, onde ele vai falar do fetichismo da mercadoria, Marx vai desvelar o movimento de mediação que está por trás da forma de dinheiro para desvendar o caráter enigmático dessa forma de dinheiro, né? Que é o fato de que o dinheiro se apresenta na sociedade capitalista como algo, né, que roubou do homem sua capacidade de decidir a partir de si próprio a sua vida e passa a ser um Deus que passa a governar a vida das pessoas de um modo geral, né? Muito bem, sabendo disso, né, o estudo da forma valor é, como eu já disse, uma das passagens mais difíceis, não só difíceis, mas a mais controvertida, uma das mais controvertidas de O Capital, de Karl Marx. Por isso esse estudo deve, né, nós devemos inicialmente ser precedido, esse estudo, por uma questão que pergunte, digamos assim, pela natureza dessa discussão, no sentido de saber se se trata de uma exposição das determinidades de um objeto historicamente determinado, que no caso é o dinheiro, né? Ou se trata de uma análise de sua gênese histórica. Quem conhece a economia política clássica, né, não precisa nem ir muito longe, basta dar um pulinho lá no capítulo 4 da Riqueza das Nações, aonde Adam Smith faz uma análise histórica das formas de existência ao longo da evolução da humanidade, da forma dinheiro, até chegar à forma acabada do dinheiro, que no caso para ele seria ouro e prata, né? E que para ele o dinheiro teria como função fundamental e única apenas servir de meio de troca. Em outras palavras, na concepção da economia clássica que precede Marx, o dinheiro é neutro, né? Ele é simplesmente um meio de troca. Ele nasce para facilitar o processo de intercâmbio das mercadorias. Olha, Marx vai desenvolver a gênese do dinheiro aqui e ao mesmo tempo revelar o caráter enigmático do dinheiro, coisa que a economia política clássica não o fez e nem poderia fazê-lo, né? Não tinha condições de fazer, dado o método, né, do qual ela se vale para fazer, né, a gênese, ou para construir a economia política como ciência. Então, voltando à pergunta, trata-se de uma análise lógica da gênese do dinheiro ou se trata de uma gênese histórica, né? O caminho percorrido por Marx para chegar ao estudo da forma do valor, como já anunciamos outras vezes, né, é mais ou menos o seguinte: ele parte do valor de troca, deste passa ao seu fundamento, que é o trabalho abstrato. Em seguida, como eu falei antes, ele volta ao estudo da forma valor, ou valor de troca, trazendo agora como preocupação a questão de saber por que o produto do trabalho assume a forma do valor, essa forma valor. Para a maioria dos intérpretes de Marx, trata-se aqui de uma análise histórica. Esses defensores argumentam que a investigação de Marx parte de uma sociedade mercantil simples até chegar à sociedade capitalista plenamente constituída. Legitima essa sua argumentação, tomando em consideração o fato de Marx começar seu estudo da forma simples ou acidental do valor,
que, segundo aqueles intérpretes, corresponderia nessa forma simples ou acidental de valor. Vamos já saber o que é essa forma simples ou acidental de valor, né? Corresponderia a uma sociedade mercantil simples que teria existido desde a antiguidade, ganhando expressão a partir do século XVIII, notadamente nos Países Baixos e no sul da Itália. Quem assim pensa é nada mais, nada menos do que Ernesto Mandel, né? Um dos maiores estudiosos de Marx, né? Pois, muito bem. Será realmente que trata-se de uma análise histórica, né? As leituras que defendem essa tese argumentam que o propósito dessa análise histórica de Marx é estabelecer uma comparação entre a sociedade mercantil simples e a sociedade capitalista, onde, nesta última, seria uma espécie de gênero, né, da sociedade mercantil. É sob esse ponto de vista que Paul Suisse, no seu livro Teoria do Desenvolvimento do Capitalismo, pensa Marx. Ele acredita que os 3 primeiros capítulos de O Capital, de Karl Marx, no qual Marx trata da aparência do sistema, das determinações da aparência do sistema capitalista, Paul Suisse, né? Como também dá a entender o Ernesto Mandel, né? Não se trata da aparência do capitalismo, mas sim de uma sociedade mercantil simples que vem desde a antiguidade. Então, esses autores, né? Para esses autores, a sociedade mercantil simples é uma sociedade que nunca existiu de forma pura. Entretanto, nela, toda a produção é feita por produtores independentes, operando isolados e vendendo o que produz para conseguir dinheiro para comprar aquilo, né? Para comprar aquilo de que precisa. Cada um produz uma mercadoria M, que vende por uma quantidade de dinheiro, D, e compra outra mercadoria que são também produzida pelo trabalho humano. A circulação, portanto, a troca entre os produtores independentes, portanto, né? A circulação, então, aí toma a forma de mercadoria, dinheiro, mercadoria. Em termos de valor de troca, o M inicial, o M de mercadoria, M de Maria, M de mercadoria, e o M final são iguais, mas seu valor de uso, ou seus valores de uso, são diferentes. Caso contrário, não haveria troca de forma alguma. Perceba aqui que o dinheiro entra apenas como, né, um facilitador, da troca. A explicação lógica da operação é clara. A produção se processa para satisfazer as necessidades dos produtores. Será que a produção está voltada para atender as necessidades da humanidade, né? Unicamente para satisfazer as necessidades daqueles que produzem? Tomar a sociedade capitalista dessa perspectiva é esquecer que se produz com vistas a obter lucro, né? Se produz com vistas a obter uma mais-valia, né? Para acrescer o dinheiro que foi investido, né? Para comprar matérias-primas, meios de produção, força de trabalhos e etc. Portanto, assumir essa hipótese de que trata-se de uma sociedade mercantil simples é assumir uma posição subconsumista, isto é, de que se produz única e exclusivamente visando o consumo. Muito bem, não descreva o que acontece no capitalismo, né? Onde a produção é iniciada, organizada e controlada não por produtores independentes, mas por capitalistas que começa com o dinheiro, de dinheiro, compra os meios de produção, como eu falei, a força de trabalho,
que é uma mercadoria, e vende o produto, mais uma vez, em troca de dinheiro, em troca de uma nova quantia de dinheiro. Nesse caso, a forma da circulação é mercadoria, é dinheiro, mercadoria, dinheiro. É o inverso do que se pensa na circulação simples. Esse tipo de argumentação de que se trata de uma sociedade mercantil simples e que Marx usa, faz uso dessa hipótese para comparar como era na sociedade da mercantil simples e como as coisas acontecem no capitalismo, isso vai de encontro, não é ao encontro, vai de encontro ao propósito, ao método utilizado por Marx. Não se trata de comparar um modo de produção com outro. Essa análise você não encontra no Capital. Portanto, esse tipo de argumentação, de que se trata de uma sociedade mercantil simples, esbarra, entretanto, numa dificuldade insuperável. Que dificuldade é essa? Vejamos. Seria possível Marx discutir as categorias de trabalho abstrato e valor no primeiro capítulo do Capital se ele estivesse se referindo a uma sociedade mercantil simples? A resposta é categoricamente não, pois o trabalho abstrato e o valor só existem no modo de produção capitalista, onde o capital já realizou e ou está realizando a simplificação do trabalho, ou seja, de transformação. O capital já transformou o trabalho em trabalho não qualificado, uniforme e simples. Em suma, em trabalho abstrato, que só se diferencia quantitativamente, como nós vimos nas duas últimas aulas passadas. Essas determinidades do trabalho abstrato não podem ser postas numa sociedade mercantil simples, onde a qualificação dos produtores e a propriedade dos meios de produção dão um caráter subjetivo ao processo de produção, Como apropriadamente nos chama a atenção Rui Fausto diz o seguinte, no tomo 1, na página 93, de Marx, Lógica e Política, Rui Fausto diz o seguinte: é o capitalismo em sentido específico que constitui o trabalho simples. O capitalismo manufatureiro já havia simplificado o trabalho. Isso está lá no capítulo 12 do livro 1 de O Capital, onde Marx trata da manufatura. Nas outras formações, ou o trabalho simples era secundário, está falando nas outras situações, nas situações de sociedades pré-capitalistas. A produção medieval urbana, por exemplo, é a do virtuose, ou ele não era posto pelo sistema, o que significa que o trabalho simples, fora do capitalismo, é coisa completamente diversa do trabalho simples como categoria do capitalismo, conforme diz Marx sobre a cooperação no capitalismo e nas civilizações antigas. Diz Rui Fausto, como eu citei anteriormente, Marx, Lógica e Política, tomo 1, página 93 da edição brasiliense. Se essa interpretação que eu estou dando é correta, pode-se arguir que a apresentação que Marx empreende da forma valor é uma apresentação de suas determinidades e não meramente uma análise de sua gênese histórica. Como nós vamos ver mais adiante, é um procedimento dialético que conduz dos desdobramentos da forma mercadoria à forma dinheiro. Na interpretação de Rui Fausto, isso, abre aspas, diz Rui Fausto, na página 52 do mesmo livro que eu acabei de citar, diz Rui Fausto o seguinte:
Isso permite passar do valor de troca, tal como ele aparece na relação entre as duas mercadorias, à forma dinheiro. Trata-se de uma gênese do dinheiro. Esta gênese, diz Rui Fausto, é lógica e não histórica, em seus sentidos e finalidade gerais. E, entretanto, alguns dos seus momentos dessa análise da gênese lógica da forma dinheiro são mais ou menos suscetíveis de rebatimento histórico, de uma representação no tempo. Mas as referências históricas, que se pode encontrar aí na seção 3 de O Capital, onde Marx vai derivar a gênese da forma dinheiro, mas essas referências históricas que se poderia encontrar aí aparecem sobre o fundo de uma análise lógica como um discurso paralelo e de certo modo pressuposto e não posto. Esclarecida a natureza do estudo da forma do valor de troca, resta agora identificar seu conceito, que é apresentado por Marx, aí na seção 3, de O Capital. Depois, então, retornar-se-á ao estudo pormenorizado das diferentes formas do valor. Vamos passar logo diretamente como é que o Marx define isso. O Marx define isso da seguinte maneira, e ele o faz no livro 1, quando ele diz o seguinte: é uma das falhas básicas da economia política clássica, se você quiser, está na nota 32, eu estou tirando uma citação de pé de página do Capital, aonde nessa citação, nessa nota de pé de página, está expresso o conceito da forma valor. E ele diz: é uma das falhas básicas da economia política não ter jamais conseguido descobrir, a partir da análise da mercadoria, e mais precisamente, especialmente do valor da mercadoria, a forma valor, que justamente o torna valor de troca. Quer dizer, o erro da economia política clássica, ou não o erro, a falha da economia política clássica, reside justamente aí, de não ter jamais conseguido descobrir, a partir da análise da mercadoria, e mais especificamente, especialmente da forma valor da mercadoria, a forma valor que justamente a torna valor de troca. Precisamente seus melhores representantes, como Adam Smith e David Ricardo, tratam a forma valor como algo totalmente indiferente ou como algo externo à mercadoria. A razão não é apenas que a análise, diz Marx, da grandeza do valor absorve totalmente sua atenção. Vocês que já conhecem, ou quem conhece a economia política clássica, principalmente dos dois grandes maiores expoentes, David Ricardo e Adam Smith, a teoria do valor cumpre aí uma função meramente quantitativa. Ela não tem um aspecto qualitativo, o valor não é a expressão de uma forma específica de sociabilidade. A teoria do valor entra, em Adam Smith, por exemplo, ao terminar o capítulo 4, que ele faz um convite ao leitor para acompanhá-lo, na exposição que ele fará nos capítulos 5, 6 e 7, como se determina o valor das mercadorias. E aí você percebe que ele faz esse estudo visando unicamente mostrar e explicar como se dá as proporções de troca entre as mercadorias. Se você for no capítulo 5, está lá. O valor serve para que ele possa comparar o crescimento da riqueza das nações de um período a outro. Portanto, tem uma dimensão meramente quantitativa.
E continuando com a citação de Marx, a forma valor do produto, do trabalho, é a forma mais abstrata. Contudo, também a forma mais geral do modo burguês de produção, que por meio disso se caracteriza como uma espécie particular de produção social e com isso ao mesmo tempo historicamente. Se, no entanto, for vista de maneira errônea como forma natural e eterna da produção social, como faz a economia política clássica, deixa-se também necessariamente de ver o específico da forma valor, portanto da forma mercadoria, de modo mais desenvolvido da forma dinheiro, da forma capital e etc. Fecha aspas. Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? E prometo voltar na próxima aula, fazendo um resumo rápido e geral do que foi apresentado até agora, para que a gente possa retomar, né, a apresentação de Marx, como ele expõe, né, a gênese da forma dinheiro. E aí nós vamos ter a oportunidade de ver que ele parte de uma forma, da forma simples ou acidental do valor de troca, uma mercadoria trocada por outra, daí passa a forma de valor total ou desdobrada, que ele chama a forma 2, daí passa a forma geral do valor, que é o universal, que é a forma 3, para chegar então à forma dinheiro. Se você faz esse movimento, o contrário, você vai ver que já lá na gênese da forma simples ou acidental de valor, X da mercadoria A igual a Y da mercadoria B, por exemplo, já está contido o germe do dinheiro. Até lá então. Obrigado.